Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 15 horas e 30 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E nessa tarde, já de domingo, eu quero trazer uma palavra para nosso fortalecimento, uma reflexão bíblica para o fortalecimento da nossa alma. Tem uns 2 dias, mais ou menos, que Deus me deu uma reflexão, 2 reflexões. Tem vezes que eu paro um pouco, tem uma semana sem trazer reflexões, porque eu estou orando mais, buscando mais um pouco para que o Senhor possa trazer algumas reflexões reveladas, algumas reflexões mais profundas e mais autênticas do dia a dia, dos nossos acontecimentos atuais. E essa semana passada, foi de ontem, foi domingo, foi sexta-feira, sábado, eu estava aqui na gráfica e entrou uma determinada pessoa lá fazer um serviço. E essa determinada pessoa é da igreja, mas quando eu conheci essa pessoa, ela era mais assim, mais original, mais autêntica, assim, era mais assim, tinha mais uma vida de santidade. E por expressar da pessoa, a gente vê que a pessoa estava diferente. Não era mais aquela pessoa que eu tinha visto praticamente há 7 anos atrás, quando começou a fazer serviço comigo aqui na gráfica. Um irmão da igreja, onde a gente, no pronunciar da pessoa, a gente vê que a pessoa mudou. Já estava completamente o seu linguajar já como uma pessoa mundana, uma pessoa como já está afastada dos caminhos do Senhor. Muda tudo, a face, o caminhar, tudo mudado, irmão, dessa pessoa. E aí, Deus falando no meu coração, nessa questão da excentricidade. Quer dizer, em outras palavras, para você entender, não perder a excentricidade. A excentricidade, quer dizer, a parte original que Deus deu para a pessoa. Por que isso? Porque muitas pessoas estão perdendo a excentricidade. A excentricidade é uma palavra que vem, é uma qualidade de excêntrico, é uma originalidade, é algo original que não muda, é a pessoa em si. Então, Deus falando ali no meu coração, que muitos estão perdendo a sua originalidade, estão perdendo a sua originalidade. No percorrer da caminhada, se a pessoa não vigiar, ela vai perdendo o brilho do Espírito Santo, vai perdendo a essência de Deus na sua vida. E isso é o inverso daquilo que o próprio Deus fala, que nós temos que ir nos aperfeiçoando dia após dia até chegar à estatura de um varão perfeito. É o que a Bíblia fala. Em outras palavras, não é porque alguns falam que diz assim: se você chegar à plenitude da santidade aqui na terra, Deus te leva. Ei, essa palavra, ela não é uma palavra verdadeira. Por quê? Porque a nossa totalidade de santidade, ela tem que chegar aqui mesmo. Não é quando nós chegar lá no céu. Chegar lá no céu, nós já somos santos mesmo, como diz a Bíblia. Um corpo transformado, um corpo incorruptível. Então a santidade, num sentido pleno, 100%, a gente vai ter aqui na terra. E Deus não vai te levar, só vai levar quando chegar o dia de te levar. Então, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então, por isso que Deus me deu essa palavra, para você e eu não perder a excentricidade. A excentricidade quer dizer a sua originalidade.
da forma que Deus te chamou. No dia que você levantou as suas mãos para Jesus, você recebeu uma originalidade espiritual com Cristo. Quer dizer, você recebeu um novo perfil com Cristo. Você recebeu uma unção de Cristo. Você recebeu o Espírito de Cristo na sua vida. Você recebeu algo novo. Você recebeu algo tão poderoso que a Bíblia fala que nós nos tornamos uma nova criatura. Uma nova criatura. E você e eu, nós não podemos perder essa originalidade, que é a excentricidade. E a excentricidade vem de excêntrico, um centro. Existe um centro, e o centro é Cristo. O centro é Jesus. A originalidade do crente é Jesus. A partir do momento que o mundo vai te pressionando, as coisas do mundo vai te pressionando, e você vai perdendo a excentricidade de Cristo na sua vida, a excentricidade do Espírito de Deus na sua vida, a excentricidade da santidade, da busca de Cristo, você e eu, nós já estamos correndo risco. Por isso que eu sempre, nas reflexões que estou abordando, sempre estou batendo na tecla de estrutura. O crente precisa ter estrutura, o crente precisa ter base, o crente precisa estar com a sua raiz enfincada, arraigada em Cristo, para quando as tempestades da vida vier, nós tenhamos estrutura para aguentar os ventos da vida. Por quê? Isso é necessário, porque o caminho ele é longo. A nossa caminhada com Cristo ela é longa. Ela não é da noite para o dia. Eu tenho 23 anos já caminhando com o Senhor. 23 anos que eu aceitei a Cristo. E antes de eu ser cristão, ser crente em Jesus, Deus já cuidava da minha vida. Eu já tinha uma originalidade, não no sentido de uma fé em Jesus, mas tinha. Mas muitas pessoas, depois que aceitou Jesus, e no percorrer dos anos, as pressões vêm, as pessoas estão perdendo a excentricidade do verdadeiro sentido de ir para o céu. E isso é muito perigoso. E nós vemos, depois que aconteceu essa pandemia aí, veio a verdadeira revelação de cada crente, de cada ser humano, quem são eles. Se você e eu, se você não percebeu isso, precisa perceber que a pandemia foi algo que veio para revelar a personalidade do homem. O homem com Jesus, o homem sem Jesus, o homem espiritual, o homem carnal, mas revelou. Cada país, cada nação, ela se revelou quem são elas nesse percorrer da pandemia aí. Muitos crentes em Jesus Cristo, muitas igrejas perderam a excentricidade, fecharam as suas portas, não tiveram coragem de enfrentar o vírus. E a Bíblia nos dá uma autoridade a tal ponto que diz que nós recebemos autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Isso dentro de uma configuração espiritual. Mas nós estamos aqui na terra, né? Estamos aqui na terra. O vírus ele é invisível, mas ao mesmo tempo ele é palpável. Mas o que a Bíblia nos ensina? Ainda que nós tomar alguma coisa mortífera, não fará danos algum. As pragas, os vírus, a tempestade, as aflições, as dores, as doenças, as pestes estão no mundo. Mas Deus ele faz e está fazendo a diferença daqueles que servem a Cristo e os que não servem a Cristo. Mas, pastor Edson, quantos que eram crentes e morreram nessa pandemia? Beleza, morreram. Justamente morreram. Mas é por quê? Porque justamente Deus aproveitou esse momento até para levar muitos. Porque não ia suportar. E até a ponto de poder até perder a sua própria salvação. Porque a gente vê o exemplo agora. Após a pandemia,
Muitos desistiram da fé, muitos perderam a sua originalidade. Você olha para o crente, muitas vezes, você está vendo o crente perturbado, você está vendo o crente sem controle emocional, sem controle psicológico, sem controle mental, todo desorientado, todo torto. Você vai falar com ele, ele não tem mais paciência para falar com você. Os frutos do Espírito acabou na vida do crente. É aí onde é que mora a pergunta. Quando eu e você aceitamos a Cristo, verdadeiramente tivemos uma transformação vinda pelo Espírito, não tem nada neste mundo que vai fazer com que você mude de personalidade ou você perca a sua excentricidade, que é a sua originalidade com Cristo. Não existe isso. Então a gente está vendo isso que está acontecendo muito. Muitos crentes que a gente já conhecia, antigão na fé, que aí olhava para a pessoa, via uma santidade imensa, via um compromisso imenso com Cristo, e hoje praticamente já abandonaram a sua fé, abandonaram a Cristo porque não tem mais capacidade para suportar as faltas de emprego, suportar a falta de alimento em casa, suportar a falta de recurso em casa. Então chega a ponto de abandonar a sua fé para poder cair no mundo, porque quando cai no mundo, o mundo oferece tudo de mão beijada, sem nenhum esforço, sem nenhum compromisso. E é o que a gente está vendo. A nossa coroa da salvação, ela não pode ser trocada por uma porta de emprego, ela não pode ser trocada por um recurso financeiro, ela não pode ser trocada por algo no sentido de alimento, ela não pode ser trocada por nada. A nossa coroa é a coroa da salvação, ela é inegociável, ela não pode ser negociada por nada. E a gente vê muitos crentes que estão negociando a sua coroa, não aguenta mais a luta, não aguenta mais a tempestade, não aguenta mais o vento, qualquer coisinha já está com 4 pedras na mão, querendo te atirar. Meu Deus, aonde é que está Cristo? Aonde é que está o Espírito de Deus que estava na vida desse crente, que hoje não está mais suportando, não está mais aguentando? Eu lhe tenho uma palavra para esse tipo de pessoa. Não estou aqui para julgar e nem para condenar ninguém, e nem é um discurso de ódio. Isso é Bíblia. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, a Bíblia fala que a nossa casa, ela está edificada sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem as doenças, vem tudo, mas você continua firme na rocha. Agora, quando você não se tornou verdadeiramente uma nova criatura, a sua casa está edificada na areia. Qualquer coisinha que vem, balança o crente, já afunda, já joga por terra. E isso não é a vontade de Deus, porque Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus inabalável. Como é que você tem Cristo na vida, um Jesus verdadeiro, e qualquer coisinha que vem, você já quer abandonar Ele? Está errado. Por isso que verdadeiramente, sempre nas minhas mensagens, nas minhas reflexões, nesses 23 anos, todos que conhecem as minhas reflexões, ela é a mesma. Os meus discursos, palavra de pregação, ensinamento, toda ela é batida em cima de estrutura, porque quando eu aceitei a Cristo, eu aceitei mesmo, sem volta nenhuma para o mundo. E é isso que Deus quer com cada um. Quando aceita Ele, aceita e acabou. Não fica olhando para o mundo não, que o mundo não tem nada para nos oferecer dentro de uma estrutura de salvação não. O papel do mundo é destruir a nossa fé. O papel do mundo é detonar a nossa fé. O papel do mundo é passar por cima de nós igual um rolo de ferro, para te massacrar, te quebrar todinho. Você não tem mais uma estrutura para servir a Cristo. Mas lembre-se que a Bíblia fala que o Espírito de Deus, Ele está dentro da nossa vida, Ele está dentro do templo. Então, se Ele está, Ele não vai de maneira nenhuma deixar que algo venha se acontecer a tal ponto que você abandonar Cristo. Não vai, de jeito nenhum. Ah, pastor, mas você está com isso é uma reflexão de super crente. Não, isso não é super crente. Não é um super crente. Não é a doutrina da teologia da prosperidade. De maneira nenhuma, meu filho. Entenda que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que é ser mais do que vencedor? O que você entende o que é ser mais do que vencedor?
Mais do que vencedor, esse super-herói que a gente vê aí, entre aspas, aí nos desenhos animados, nos filmes, e chega longe do crente. O crente vai muito mais além do que um super-homem da vida. O crente vai muito mais além do que o super-crente que muitos denominam. Vai muito mais além do que super-crente. Por que eu te digo isso? Porque o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, sobre a sua vida. E jamais você pode ser destruído por um vento, por uma tempestade, por uma doença, por uma peste. Não, não pode, né? E não vai te destruir. Mesmo que esse corpo físico, diz a Bíblia, ele venha a ser destruído, mas a alma não é destruída, o seu espírito não é destruído. Então por isso que Deus dividiu o homem em espírito, alma e corpo. São três conexões para você entender. E mais na frente eu vou trabalhar sobre esse assunto: espírito, alma e corpo. Você é dividido em três partes, cada uma dessas três partes tem funções distintas. E você precisa cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Quando a pessoa morre e vai para a sepultura, é porque o corpo morreu, mas existe a alma e o espírito. O que vai ser salvo na sua vida não é o espírito, é a alma. E você precisa cuidar dos três: cuidar do seu corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Porque se você não cuidar do seu corpo, você morre, desfalece, e a sua alma não vai ficar. Vai ficar onde? Seu espírito vai ficar onde? Por isso que eu estou falando aqui: não perca a sua excentricidade, a sua originalidade daquilo que Deus te deu. No dia que tu aceitou a Jesus, tu recebeu essa originalidade. E por que você está se afastando dia após dia desse centro? Porque a excentricidade, ou excêntrico, ou originalidade, é um ponto central que Deus te colocou. Ele pegou e te colocou no centro. Acabou. Não é para você nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia fala: nem para a direita nem para a esquerda. É o centro, é um alvo. Você tem um alvo a seguir. E o alvo é o que? É Cristo. O alvo é o que? É o céu. E por que você está querendo trocar a sua excentricidade com Cristo, com o Espírito Santo, com o céu, com qualquer besteira deste mundo? Porque tudo aqui passa. A Bíblia fala que tudo aqui nesse campo material passa. Acabou, já era. Agora o espiritual, ele é praticamente eterno, meu filho. Então repense naquilo que você está fazendo. Não apague a sua vida que você tem com Cristo por uma porta de emprego, por uma empresa, por algo, por aquilo, para poder ganhar um pão do sustento, para sustentar a sua primeira parte aqui de fora, que é o seu corpo. Se você está usando todos os recursos do mundo material só para cuidar do seu corpo, dentro de uma visão negativa e deixando a Cristo, lembre que você está matando a sua alma e o seu espírito. Você precisa cuidar do seu corpo aqui, dentro dessa matéria física aqui, mas é debaixo da justiça de Deus, justo, como crente. Você não pode negociar a sua coroa da sua salvação. Jamais você pode negociar a sua fé. Ela é inegociável. Você não pode abrir mão por nada. Eu falo isso porque eu já trabalhei numa certa empresa, isso já praticamente mais de 10 anos atrás, aonde a patroa chegou um certo dia e disse: olha, a partir de hoje eu preciso ganhar do vizinho. O vizinho vende isso e eu também vendo. Só que eu preciso ganhar dele. E para ganhar dele, eu quero te usar. Porque você conhece o material 100%, por dentro e por fora. Até jogando lá no chão você já conhece o material. E na época, a patroa chegou até mim e disse: olha, o tubo de 1 em 1 quarto, né, sempre era na área de material metalúrgico. E eu conhecia o material. E o tubo era o tubo de 1 em 1 quarto, chapa 13, e o tubo de 1 em 1 quarto, chapa 14. Ambos vendia o mesmo material, só que o concorrente vendia 1 em 1 quarto, chapa 13 e vendia com chapa 13. 1 em 1 quarto, chapa 14 e vendia com chapa 14. A patroa queria vender 1 em 1 quarto, chapa 14 com 13. Aí onde é que estava o problema? E aí quando a pessoa chegava, eu tinha que dar o preço de chapa 14 como chapa 13, e não era chapa 13. E ia dar uma diferença mais ou menos de 10 a 15 reais em cada barra. Só que a pessoa não ia comprar só uma barra.
Nunca ganha, o concorrente nunca ganhava. E eu cheguei para a patroa e disse: eu não faço isso porque eu sou crente, sou obreiro, sou pregador do evangelho, jamais eu vou fazer isso para você. E ela disse: beleza, muito bem. Mas aí ela disse que não precisaria. Eu falei: mas ficou zombando. Toda vez que chegava um cliente na loja, ela chamava: é só aquele material. E os meus amigos perceberam aquela jogada da patroa e começou a me socorrer lá. Mas chegou um dia que a patroa falou e disse: olha, não vai dar. E aí eu fui, cheguei e entreguei a mensagem a ela: se você me perseguir dentro da sua empresa, essas portas, essas 7 portas que tem aqui na sua empresa, ela vai fechar. E ela não acreditou nisso e começou a me perseguir, a tal ponto que um certo dia, quando ela foi lá para a casa dela, ela teve um assalto. O assaltante levou tudo do rendimento do dia. E ela chegou lá contando a situação, e eu cheguei para ela: sabe por que você foi assaltada? Ela disse: não, porque você está me perseguindo dentro da sua empresa, querendo que eu faça isso injustamente, querendo que eu perca a minha excentricidade com Cristo, querendo que eu perca a minha originalidade com Cristo. Eu não vou perder, eu não vou trocar a minha fé, a minha coroa por isso aí, não, de maneira nenhuma. E ela começou a me perseguir de novo. Teve o segundo assalto e ela não quis receber a minha mensagem. Eu sei que eles me mandaram embora da empresa, mas eu não perdi a minha excentricidade com Cristo, aquilo que Deus me deu. A excentricidade que Deus me deu eu não perdi. A minha fé não perdi. Continuei firme e Deus abriu outra porta. Um certo tempo depois, as portas se fecharam daquela ferragem. A empresa quebrou. Hoje não existe mais de maneira nenhuma. Se você chegar lá em Sobradinho do Distrito Federal, e procurar onde é aqui tal ferragem, lá você não vai mais ver aquela ferragem ali. É outra ferragem. Então isso é para poder você entender que Deus é um Deus justo. Ele pesa as coisas na balança. O crente não foi chamado para viver de cambalacho. O crente não foi chamado para viver dentro de um sistema do mundo, dentro do jeitinho brasileiro. Quer dizer, perdendo a sua excentricidade com Deus, perdendo a sua excentricidade com o Espírito Santo, perdendo a sua excentricidade com os céus. O seu nome foi escrito no livro da vida. Olha a importância que Deus te dá. O seu nome, quando tu aceita Cristo, ele é escrito no livro da vida. E onde é que está esse livro da vida? Está lá nos céus. E por que, crente, que tu está largando Jesus por qualquer besteira? Qualquer dorzinha que vem, você já quer deixar Jesus? Qualquer coisa que falta dentro da sua casa, é um pão, é um alimento, é um emprego, é uma água que não tem condição de pagar, é uma luz que não tem condição de pagar, é uma internet que não tem condição de pagar, e já começa a fazer os gatos da vida? Ei, você não precisa disso. Não perca a sua excentricidade por nada desta terra. Vale a pena você ser fiel, porque vai chegar o momento de Deus te honrar, vai chegar o momento de Deus te abençoar e você ter do bom e do melhor. Mas para isso você precisa ser fiel. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Riqueza e honra está nas mãos do Senhor. Ele dá para quem é justo, ele dá para aquele que é fiel. Então, essa foi uma palavra que Deus me deu hoje de manhã. Essa é a reflexão número 320. Não se esqueça. Reflexão 320, para que você se lembre e coloque em prática o que Deus te ensinou. Nunca troque a sua excentricidade que Deus te deu, que é a sua originalidade, que é a sua coroa da salvação, que é o seu nome escrito no livro da vida, por nada que este mundo vai te oferecer. Aparentemente você pensa que é bom, mas não é. É a sua própria destruição. Recurso financeiro, dinheiro, fama, Deus pode te dar, mas é debaixo da justiça dele. É pesado na balança, para quando você obter isso, você não jogar por terra, nem você humilhar A e B, você achar que é melhor do que o outro. Porque o que está cheio de crente por aí, besta, nariz empinado, perdendo a sua excentricidade, perdendo a sua originalidade, só porque tem uma casa boa, porque tem um carro bom, porque tem um emprego bom, porque tem uma faculdade boa, porque tem muito dinheiro na poupança. E isso não vale nada. Qualquer pessoa adquire,
É só trabalhar certinho que ele vai ter casa, vai ter uma casa boa, vai ter um carro bom, vai ter calçado bom, comida boa, vai ter o bom e o melhor. Isso é algo que Deus deixou para todo mundo. O céu e a terra, Deus deu para todo mundo. O sol e a chuva é para todos, independentemente que sirva ele ou não. O que você precisa fazer é só cair para dentro, meu filho, regaçar as mangas e trabalhar, que você vai ser próspero. Não precisa você aceitar Jesus para você ter uma casa nova. Não precisa você aceitar Jesus para ter um carro novo. Você não precisa aceitar Jesus para poder ter uma faculdade bacana. Não. Você aceita Cristo é para que o seu nome possa estar escrito no livro da vida. É para que você tenha saúde espiritual. É para que você tenha paz dentro de um campo espiritual. É para que você seja próspero dentro de um campo espiritual. É isso. Riqueza, honras no sentido material, você adquire, é só ir trabalhar, que Deus vai te dar força, coragem, vigor, e você vai obter. Cai fora desse tipo de mensagem que achar que servir a Jesus é ser milionário. Não, de maneira nenhuma. Ser milionário é você ir lá e trabalhar, vai lá e trabalha que você consegue, independente de Deus ou não. Agora o nosso papel com Cristo é para que um dia nós possamos partir dessa terra salvo, aonde nós vamos ter uma nova moradia, aonde não entra nada que seja injusto. O ladrão não entra, o assaltante não entra, o mentiroso não entra, o macumbeiro não entra, o bruxo não entra. Entendeu? Lá é lugar excelente para aqueles que querem ser obedientes até o fim. Então, meu filho, se você está passando por alguma tempestade da vida e está querendo abandonar Cristo, lembre-se que não vale a pena. Não vale a pena. De jeito nenhum. Mantenha com a sua excentricidade, que é a sua originalidade que Deus te deu, até o fim, que você vai ver que Deus vai te honrar. A questão de hoje é porque qualquer coisa o crente está se afastando. Você vai vendo, vai perdendo aquele brilho, vai perdendo o brilho do Espírito Santo. Daqui a um dia você olha para a cara daquele crente que era uma bênção, que a gente viu o brilho do Espírito Santo, a gente só vê escuridão. O sangue de Jesus tem poder. Aguenta firme, crente, porque vale a pena a servir a Cristo. Em nome de Jesus, tome posse dessa reflexão na sua vida, que com certeza Deus vai te abençoar cada vez mais. Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.